Salve galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a patrística. E antes eu quero fazer a seguinte pergunta: será que é possível dialogar fé e filosofia, fé e razão? Esse é o grande desafio que a patrística se propõe, minha gente. A patrística que nasce ali a partir das cartas paulinas e se desenvolve até o Império de Carlos Magno, de 768 a 814, vai marcar esse grande encontro entre a fé cristã e a filosofia grega, filosofia romana. Portanto, é um espaço de diálogo entre fé e razão. Fides et ratio. E o desenvolvimento da patrística, claro, se dá a partir do surgimento do cristianismo. O cristianismo, então, que é marcado por um contexto histórico, primeiro de dominação do Império Romano, e essa dominação marcada pela imposição da figura do imperador como César, César, que significa ungido, o Filho de Deus, né? Significa então a mesma coisa que Christus e Messias. São três palavras que têm o mesmo significado, cada uma de uma origem, né? César do latim, Christus do grego e Messias, Messiá, do hebraico. Esse império, o Império Romano, que domina ali a partir do ano 60, mais ou menos, antes de Cristo, toda essa região, então, que vai pegar ali tanto a Grécia quanto a Palestina, enfim, eles exigem obediência, lealdade e reconhecimento daquelas províncias dominadas. E assim eles acabavam permitindo, de uma certa maneira, alguma liberdade de culto, desde que se reconhecesse a figura do imperador como César, como filho de Deus. Outra questão que marca o contexto do desenvolvimento do cristianismo é o pensamento helenístico, lá do mundo da Grécia Antiga, que a gente já falou um pouco, que é o período do helenismo, esse período de crise da sociedade grega. Então, esse conjunto vai estar presente aí no desenvolvimento do cristianismo, que nasce a partir da figura de Jesus de Nazaré, que depois vai passar a ser chamado de Cristo. Então, olha lá, Cristo, que é o Filho de Deus, um título, então, grego que é atribuído a ele, porque o Evangelho e todo o Segundo Testamento é escrito em grego, então se atribui o título de Christos, que seria a mesma expressão de Messias ou César. Veja, então, que o Evangelho de Marcos, por exemplo, já começa dizendo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, os cristãos eles vão se posicionar de uma forma bem crítica à questão do imperador. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, Jesus, que é de uma tradição judaica, né, vivenciou toda a tradição do judaísmo, e aí, é claro, para entender o cristianismo, é preciso entender o judaísmo, né? O judaísmo, ele é conhecido como a religião do livro, né? Inclusive, eu estou aqui com a Torá, o Neviim e o Ketuvim. A Torá, que é o livro da lei, o Neviim, que é o livro dos profetas, e o Ketuvim, que é o livro dos sapienciais históricos. Então, essa aqui é o texto, então, sagrado para os judeus. E o que acontece? Os judeus, eles têm um livro muito importante, que é o livro do Gênesis, em hebraico é Bereshit, e nesse livro, né, que vocês podem ver aqui, ó, então, o livro do Gênesis, por exemplo, aqui, né, tá dando foco aí, que começa assim, ó, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et aret, que é, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é importante porque marca a ideia, né, do judaísmo como uma religião do livro, né, mas sobretudo aí uma religião monoteísta e com a crença num Deus criador ex nihilo, ou seja, a partir do nada.
o que é também a crença do cristianismo e que o cristianismo vai tentar aí explicar depois para o mundo grego, né? Como explicar um Deus que cria a partir do nada, como explicar a ideia de um só Deus para um grupo e uma sociedade historicamente politeísta. Veja como que é desafiador aí esse movimento do cristianismo. Enfim, aí tem toda a história de Jesus que você encontra nos 4 evangelhos, né? Na ordem um pouco cronológica de escrita, Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Na ordem que está aí na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que acontece? Lá tem o relato da vida de Jesus, enfim, depois tem um livro interessante, que é os Atos dos Apóstolos, também escrito ali pela tradição lucana, que fala um pouco de como as primeiras comunidades cristãs foram se desenvolvendo a partir da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus Cristo conta com um mandato imperativo, um mandato missionário de anunciá-lo a todos, então aos judeus, aos gentios. Então, o cristianismo, ele tem como objetivo a conversão das pessoas, e para isso tem que anunciar a fé. E para anunciar a fé precisa de conhecimento. Daí precisa do pensamento e da capacidade do diálogo filosófico. Então, o cristianismo também vai passar por um processo de perseguição quando nega o culto ao imperador. Vai ter adesão e aderência das pessoas mais comuns e populares à época, que buscavam no cristianismo a ideia de uma vida plena, alguns já tinham a crença na ressurreição e, sobretudo, associavam a Cristo os próprios sofrimentos da vida concreta, dura das pessoas à época, que entendiam na mensagem cristã a possibilidade de uma salvação, de uma vida melhor. Dentro do conjunto dos apóstolos, né, nós temos então o São João Evangelista, que tem então uma produção interessante, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, aproximadamente dos anos 90, 100 ali depois de Cristo, que é um texto importante que dialoga com o mundo grego, né? Ele já começa trazendo no Evangelho categorias importantes que dialogam com a filosofia, como o logos, ou verbo, ou palavra, que significa tudo a mesma coisa. E logos para o grego é razão, palavra, é aquilo que dá sentido e organiza as coisas. Quando João escreve isso, ele está dialogando com a comunidade grega. Ele que vivia na região de Éfeso, conhecia toda a questão da formação do mundo grego, ele está apresentando que Jesus é o grande logos, é a grande razão, é aquilo que ordena, que organiza toda a existência. E ele se encarna de João, e ao se encarnar ele traz a verdadeira luz, a luz que é a luz da nova criação. E aí a ideia da nova criação que se sobrepõe ao pecado, que liberta, que salva. João, ele escreve também mais 3 cartas e escreve, quando está lá preso na ilha de Patmos, o Apocalipse, que é um texto também muito interessante e cheio de elementos ali da tradição e com simbolismos muito presentes à cultura grega. Outro autor importante da tradição cristã é o apóstolo que nunca conheceu Jesus diretamente, mas o apóstolo Paulo, que perseguia seitas judaicas, como por exemplo o cristianismo à época, depois se converte, né? E a partir dessa conversão ele vai se tornar aí um importante anunciador do evangelho aos gentios, enfim, e alguém que dialoga muito com toda a questão da cultura grega, da cultura romana, porque ele era uma pessoa muito culta, de conhecimento rabínico e também da cultura greco-romana. Ele, no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, depois você dá uma pesquisada, vai até o Areópago dialogar e tentar apresentar a fé cristã, né, para o mundo grego. Então, para vocês verem como é importante esse primeiro movimento do cristianismo. E depois, sim, entra-se na fase da patrística que significa literalmente padres, né? Os pais da fé, os pais da igreja, digamos assim, os pais que vão dar continuidade às tradições apostólicas. Então nós temos 2 grupos dentro da tradição da patrística,
que são os padres apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos e que buscam, então, dar continuidade a esse anúncio de Jesus Cristo. São eles Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia. E também aos padres apologetas, aqueles que fazem apologias ou apologistas, né, que defendem a fé cristã frente às heresias e toda a questão de enfrentamento que havia à época. São conhecidos esses Justino, Hipólito de Roma, Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho. E para ser considerado um padre da igreja, era necessário, então, 4 grandes condições aí. A antiguidade, a ortodoxia da fé, que não significava infalibilidade, ou seja, não cometer erros, mas estar o mais próximo possível da fé cristã, santidade de vida e o reconhecimento da igreja. Então, esse conjunto todo vai desenvolver esse grande diálogo do cristianismo com a filosofia greco-romana na tentativa do cristianismo apresentar a sua mensagem e ser compreendida, aceita e assimilada pelas tradições, então, do mundo greco-romano. Por isso, o cristianismo vai dialogar e vai se tornar também, como diria Santo Agostinho, uma importante filosofia que nasce aí nessa conjuntura da patrística. E para fechar a nossa conversa aqui, e quero fechar agora com uma pergunta. Por que o cristianismo viu então a necessidade de dialogar com a filosofia? E será que a fé nega a razão e a razão nega a fé? Então, é uma pergunta aí com 2 possibilidades de reflexão. Tá certo? Até mais.